a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar início ao último capítulo da série de estudo bíblico sobre as 70 semanas de Daniel, que tem como tema Shabuim, as 70 semanas de Daniel. Para isso nós vamos recapitular um pouco a respeito do que nós já falamos, né? A respeito dessas 70 semanas de Daniel. Aprendemos no primeiro capítulo que Shabuim é a palavra semana no hebraico, que significa múltiplos de 7. A importância de se fazer o cálculo dessas semanas está aí. Cada semana equivale a um múltiplo de 7. Se é uma semana, 7 anos. Se é 2 semanas, 14 anos. Então, como o primeiro período que foi mostrado no primeiro capítulo trata-se da saída de Israel, a saída de Judá para a reconstrução e restauração de Jerusalém, fala sobre 7 semanas, então nós multiplicamos 7 vezes 7 igual a 49. Esse primeiro período durou 49 anos. E o segundo período iniciou-se a partir da restauração de Jerusalém e foi até a ascensão do Messias aos céus, depois da sua ressurreição. Esse segundo período durou 62 semanas, que dá um total de 434 anos. Porque indo pela tradução hebraica, a palavra semana significa múltiplo de 7, Shabuim. Então, quando você faz a multiplicação, 62 semanas vezes 7 vai dar 434 anos. Esses dois períodos se cumpriram com exatidão. A profecia bíblica se cumpriu com exatidão. Então falta o último período a se cumprir, que chama-se o período da última semana, a de número 70. Se é uma semana que falta e uma semana representa 7 anos, significa que o último período vai durar 7 anos. Esse último período trata-se da ira vindoura de Deus, que vai ser derramada sobre a terra, e vai ser essa grande tribulação que vai durar 7 anos. Vamos ler aqui o capítulo 9, versículo 27, onde trata sobre esse último período que nós vamos falar hoje, né? Que inicia após o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, inicia o último período, que é os 7 anos de tribulação. Os 7 anos de tribulação é conhecido como a ira de Deus derramada. Falei que o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, que nós, os crentes em Jesus, os salvos, estarão livres da ira vindoura. E essa ira inicia-se então após o arrebatamento da igreja, porque quando o iníquo é revelado é na grande tribulação. E quando o iníquo é revelado, a Bíblia diz que o Espírito Santo que o detém até agora será retirado. E se Jesus prometeu que ele, o Espírito Santo, estaria conosco para sempre, que não iria nos deixar órfãos, então é mais uma prova de que quando o Espírito Santo é retirado, a igreja também é retirada. E aí dá início à grande tribulação, o último período das 70 semanas de Daniel, o período da semana de número 70, que dura 7 anos. Veja então o que o profeta Daniel fala no versículo 27. O que vai acontecer nessa grande tribulação. O versículo 27 diz: versículo 27 diz assim a palavra: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana no hebraico é 7 anos, porque a palavra Shabuim significa múltiplo de 7. Então, ele fará aliança com muitos por 7 anos. E na metade desses 7 anos, fará cessar o sacrifício
e oferta de manjares. Ou seja, ele vai proibir a adoração a Deus na metade da semana. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando o apóstolo Paulo diz lá, o ministério da iniquidade já opera, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que até agora o detém, até que do meio seja tirado. Esse um é o Espírito Santo. Quando ele for retirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o destruirá pelo sopro da sua boca. Então aqui Daniel confirma isso, que a destruição dele está determinada, né? Está determinada, e se derramará sobre ele toda a destruição. Então, amados, explicando esse último período, conforme eu falei na semana passada, vou detalhar melhor agora. Nesse último período não vai haver mais oportunidade de salvação para todos aqueles que agora, durante esse período da graça, que não faz parte das 70 semanas, esse período da graça, como eu disse antes, foi no propósito para nós, os gentios. Então, todos aqueles que rejeitaram a salvação do Senhor Jesus nesse período agora da graça, lá no último período determinado para ajudar, a semana de número 70, na 70ª semana, na grande tribulação, estes não terão mais outra oportunidade de salvação. Por quê? Porque Daniel, o apóstolo Paulo, ele profetiza dizendo que o Senhor, para aplicar a justiça sobre esses que rejeitaram a salvação agora, o Senhor Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira de Satanás. E crendo na mentira de Satanás, eles vão aceitar a marca da besta e vão adorar a besta. Então, propositadamente, o Senhor vai permitir e enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira de Satanás. Está escrito lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, esses não terão oportunidade de salvação na grande tribulação, porque Deus vai propositadamente permitir que eles creiam na mentira de Satanás. Porém, haverão pessoas ali naquela época, na grande tribulação, que vão ouvir pela primeira vez, que vão ter pela primeira vez a oportunidade de conhecer o plano de salvação. Esses sim vão ter a oportunidade de serem salvos, e muitos deles vão aceitar Jesus, e muitos deles vão ser degolados por ter aceitado Jesus como seu Salvador. Então, esses aí sim terão oportunidade de salvação, porque vão receber pela primeira vez a oportunidade de conhecer o plano de salvação. Por isso que a Bíblia diz que enquanto o Evangelho não for pregado em toda a terra, o fim não virá. Então, quando o Evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. O fim não é no arrebatamento da igreja. O fim é na volta visível de Jesus. Na volta visível de Jesus, onde todo olho verá. Onde todo olho verá. Então, amados, muitos vão se converter ali na grande tribulação. Mas porque vão ouvir pela primeira vez o plano de salvação na grande tribulação. Mas os que já ouviram agora, nesse período atual que nós estamos vivendo agora, período da graça, que não faz parte das 70 semanas de Daniel, esses que ouviram agora e rejeitaram a salvação, o arrebatamento vai acontecer, eles vão ficar, e na grande tribulação eles vão acreditar na mentira de Satanás, porque Deus, como forma de aplicação da justiça, vai permitir
que eles acreditem mesmo na mentira de Satanás. Essa grande tribulação é a grande ira de Deus derramada sobre toda a terra. E a palavra do Senhor promete que nós, os salvos, não iremos passar por essa grande ira. Então, a grande tribulação vai durar 7 anos. 7 anos. O profeta Daniel explica bem com detalhes a respeito desses 7 anos. E o que vai acontecer depois desses 7 anos da grande tribulação, aí agora é uma outra história, é um outro estudo que em breve vou passar para vocês, certo? Porque depois desses 7 anos de tribulação, virá então os 1000 anos de paz, o milênio, o período em que o Senhor vai reinar, em que Deus, o Senhor Jesus, vai reinar aqui na terra. 1000 anos de paz, 1000 anos em que Satanás estará preso, e isso tudo vai fazer parte de um novo estudo, certo? Que será chamado a Era Milenar. Então, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ligar para mim, vá no meu privado, converse comigo e eu vou estar ali disposto a estar esclarecendo os irmãos. Mas, como eu disse na semana passada, o estudo mais importante foi o do capítulo 2. Esse capítulo 3 é o desfecho, né? A grande tribulação, certo? Que vai ocorrer depois do arrebatamento da igreja, certo? Alguns creem que nós vamos passar pela grande tribulação, mas eu mostrei aqui através da palavra de Deus, certo? Através da interpretação dessa numerologia de Daniel, né? Nos cálculos dessa numerologia que mostram claramente que nós estaremos livres da ira vindoura, conforme aplica a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Espero que todos tenham entendido esse estudo, que foram divididos em 3 capítulos, justamente porque as 70 semanas de Daniel são divididas em 3 períodos, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem conversar comigo, estarei disposto a tirar as dúvidas de vocês. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus, e que estudem mais a palavra do Senhor, se dediquem mais em estudar a palavra de Deus, porque é gostoso demais. Eu costumo dizer que o estudante da palavra tem que ser um detetive particular. Tem que ser um detetive particular, um investigador, analisar todos os detalhes, sempre avaliar o contexto do texto, nunca ficar preso em um texto só, certo? Mas sempre avaliar o contexto do texto e ser um investigador. Aí você vai descobrir coisas maravilhosas. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.